Se você é uma pessoa que está pensando em transformar o seu conhecimento em uma mentoria, uma consultoria online, esse vídeo vai ser super importante para você. Eu vou te explicar o que você precisa fazer, o que você precisa entender para criar uma consultoria ou mentoria que de fato tenha atração, que de fato vendas. Eu vou te mostrar o que você precisa saber, o que você precisa entender para criar um infoproduto desse que de fato vai gerar vendas, que vai gerar interesse do seu cliente ideal. Se você não me conhece, eu sou o Marco Lafico e ao longo dos últimos 10 anos eu me especializei em ajudar celebridades e formadores de opinião a como criar, vender e escalar negócios digitais, e inclusive eu tenho uma consultoria onde eu crio a sua consultoria ou mentoria para você. Mas vamos lá explicar quais são os pontos importantes que você precisa saber. Primeira coisa para você montar uma boa mentoria online é fazer um mapeamento da sua história de vida. Você fala, pô, história de vida? Como assim? Eu sei que tem muita gente que ela tá muito indecisa em qual mentoria ela cria, quer dizer, ela tem várias ideias, ela tem vários pontos que ela domina e ela não sabe necessariamente qual a melhor oferta. Então, eu recomendo que você pegue um tempo e literalmente escreva um resumo da sua história de vida, principalmente da sua parte profissional. Isso é importante porque uma vez que você olha com clareza a sua trajetória, você vai perceber que vai saltar nos seus olhos um grande ponto que ao longo da sua vida você provavelmente criou uma expertise. Isso é importante porque se você não tem resultados para si ou você não gerou resultados para outras pessoas, é muito difícil que de fato você consiga vender, certo? Então quando você olha na tua história, eu garanto que vai ter um ponto que você vai falar, Marco, olhando para minha história, eu realmente fui muito bom em gestão, em produtividade ou naquele tópico que você trabalha. Com isso, você já vai definir então a linha, pelo menos uma linha que você quer validar, de qual mentoria você vai criar. O segundo passo é você fazer um estudo detalhado do seu cliente ideal. Mas isso não é você pegar um Canva e começar a preencher quem que você acha que é o cliente ideal e dar um nome por bonequinho do seu cliente ideal. Não é nessa linha. Isso pode ajudar? Até pode, mas quando você cria o seu cliente ideal só com aquilo que você acha, ainda vira uma hipótese. Então, a forma certa de você estruturar o seu cliente ideal é começar a pesquisar usando o Google, usando o YouTube, formulários, entrevistas, para entender o que o seu cliente ideal tem de dores, sonhos, crenças ou objeções sobre um determinado tópico. Literalmente, o que você quer mapear são os termos que essas pessoas buscam, o que elas estão vendo, o que elas estão buscando como uma possível solução. E isso tudo é importante para o nosso próximo passo, que é a criação da sua metodologia. A metodologia, como o nome já diz, representa um método, o passo a passo da jornada que o seu cliente ideal vai passar junto com você. Geralmente, a metodologia tem, de novo, 4, 5 passos que você vai deixar claro para a pessoa. E isso é importante porque com isso você vai dar uma super simplificação do que você vai ensinar para essa pessoa. E essa super simplificação é importante para que quando uma pessoa olhe a sua comunicação de vendas, ela tenha a sensação de isso eu acho que eu também consigo fazer. Se você coloca uma enxurrada de conteúdo que você vai ensinar, a pessoa olha e ela pode se assustar, pode depor contra, porque ela vai achar que talvez ela não consegue. Então a metodologia serve para isso. O próximo passo é definir então os tópicos que você vai ensinar dentro da sua mentoria. E esses tópicos, eles são derivados da pesquisa que você já fez, ou seja, você já sabe o que o seu público quer, mas aí entra a sua expertise técnica. Você precisa entender que existe uma diferença entre o que as pessoas querem e o que elas precisam. Com a pesquisa, você vai identificar o que as pessoas querem, mas a sua expertise técnica traz o que as pessoas precisam. Então, você vai fazer aí um exercício onde você vai começar a listar todos os possíveis tópicos que você poderia falar. Eu poderia falar disso, poderia falar disso, poderia falar disso, isso aqui é importante. E você vai mapear isso. Idealmente, se a sua pesquisa foi bem feita, você vai trabalhar, inclusive, o nome desses tópicos que podem aparecer na sua página de vendas. E isso é importante pelo copywriting, que a gente chama.
que é a escrita persuasiva. Se você coloca o tópico que você vai ensinar de uma forma pouco atrativa, sem deixar claro os benefícios, eu garanto que as pessoas não vão se interessar naquilo que você quer ensinar. E o último passo a partir disso, que é de fato um dos mais trabalhosos, é você criar a estrutura e o formato de vendas da sua mentoria. Mas se você está começando, se você já tem uma base de seguidores, eu garanto que nos seus seguidores já existem compradores da sua mentoria. Então, eu nem recomendo que você precise criar logo no início uma página de vendas, que você precise rodar anúncios. Isso tudo é importante sim, mas pode ser um segundo passo. Como é que você pode começar a fazer as vendas? Uma vez que você estruturou a metodologia, o escopo, você pode colocar isso num documento. Pode ser um PDF, pode ser um e-mail, alguma coisa que você consiga mandar para esse possível cliente. E aí, como é que você vai começar? Você vai fazer stories diariamente falando sobre a sua mentoria. Só que quando eu digo para você falar sobre a mentoria, não precisa ser só: oi, tudo bem? Eu tenho uma mentoria, comprem. Não, você pode fazer um conteúdo onde você está dando alguma dica e no final desse vídeo você fala assim: olha, inclusive, para quem tem interesse, eu tenho uma mentoria sobre esse assunto que funciona assim, assim, assim. Quem quiser mais informações, me manda uma mensagem. É só isso que você precisa fazer. Você pode fazer um vídeo que é um vídeo já explicando a mentoria e colocar na sua rede social? Pode. E você também pode anunciar ele para você ter mais pessoas conhecendo. Isso que eu estou sugerindo você para fazer é o que a gente chama de MVP. É um mínimo viável para você começar a colocar a sua mentoria para rodar, ter os primeiros alunos e ter isso como um feedback. Porque você precisa ter os primeiros alunos para entender aonde que você está usando tempo demais, como é que você pode mudar um pouco do escopo, do conteúdo e, claro, ir ajustando. Só que eu sei que se você chegou até aqui, você está pensando assim: Marco, é uma trabalheira do cão isso, porque para fazer a pesquisa, montar a metodologia, talvez você que está assistindo é uma pessoa desorganizada, é difícil para você conseguir estruturar essas ideias todas que você tem. Pois é, foi justamente a minha pesquisa dos meus clientes que me levou a criar a minha consultoria, que é a Hydro. E eu vou deixar o link na descrição para você. A Hydro é uma consultoria de 5 dias, onde sou eu que crio tudo isso que eu falei para você aqui. Eu vou fazer mapeamento da tua história, eu vou fazer o estudo do cliente ideal, eu vou montar a metodologia, eu vou montar os módulos e aulas do seu curso ou os tópicos da sua mentoria, e eu também vou te ajudar nos tópicos e no seu posicionamento das redes sociais. E eu digo isso porque eu nem recomendo que você de fato tente aprender tudo ou colocar a mão na massa, a não ser que de novo você seja apaixonado por marketing, que talvez não seja o teu caso, talvez você não tenha tempo. Muitas vezes é benéfico ter alguém de fora olhando para o seu negócio para te dar direcionamento. Enfim, no meu site você vai ver mais de 60 depoimentos de celebridades, atores globais, músicos famosos, arquitetos, médicos, advogados, enfim, gente de tudo quanto é tipo que já passou pela consultoria. Então, se você tem interesse em ter a minha ajuda, olha no link da descrição ou procura por Marco Lafico no Google que você vai ver todas as informações. Claro, se você gostou desse vídeo, já segue, já deixa um like nesse vídeo e, claro, compartilhe com alguém que quer aprender mais sobre isso também.